Boa tarde, Maria. Está me ouvindo? Maria? Maria, consegue me ouvir? Vamos aguardar apenas 2 minutos para saber se mais algum aluno irá entrar na aula. Maria, está me ouvindo? Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Bruno. Como estão? E aí, professora, boa tarde, tudo bem? Que bom. Hoje começamos com 10 minutos de atraso, não sei se vocês notaram. Mas depois a gente ou termina mais tarde, ou a gente outro dia. Achei que a catarse tinha acabado. Então, como é que foi a semana de planejamento de vocês? Pensaram bastante? Oi, professora, eu não entendi. Como foi a semana de planejamento do TCC? Pensaram no tema, no problema? Pensaram na continuação do projeto? No caso da metodologia, que foi o tema da aula passada? Ou ainda estão parados, não continuaram o projeto? Não, essa semana eu toquei pouco no projeto, para ser sincero, mas é algo que eu pensei assim, mas por uma coisa ou outra assim. Foi semana de prova, professora, aí a gente ficou meio... É verdade, é verdade. Mas com as provas. Vocês estavam com essa preocupação, então tudo bem. Eu espero que agora você tenha continuidade, a construção. Professora, seu áudio está muito ruim, está cortando muito. Eu não sei se é porque a internet não está tão boa. Bruno e Maria também estão achando ruim? Às vezes dá uma cortada, mas no geral tá bom. Se tiver impossível de entender, me avisem que eu entro e saio novamente, tá? Tá bom. Caso fique impossível. Então, eu vou pedir que vocês, nesse momento que começamos as apresentações, está tudo bem, desliguem os seus respectivos áudios para ficar melhor de entender, tá? Caso fique muito ruim aqui a minha imagem, eu espero que não aconteça. Pois bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje, dando continuidade à aula sobre o projeto de TCC. Estamos na reta final. Me sinto muito feliz em relação à turma, porque o acompanhamento, embora seja de poucos, porque a turma é pequena, o acompanhamento ele é sempre presente, vocês sempre estão tentando entender os elementos do projeto. Eu recebo algumas dúvidas no WhatsApp, falando no WhatsApp. Hoje eu não mandei o link no grupo porque o WhatsApp estava inabilitado temporariamente. Eu creio que vocês estão acompanhando essa odisseia pela primeira vez em semanas. No meu celular não está aqui apitando e fervilhando de mensagem. É estranho. Parece que tem uma coisa errada, porque geralmente eu passo o dia inteiro dando conta de demandas de alunos e professores, como coordenação. Aproveitei esse pequeno intervalo de tempo para tocar outros projetos. Mas o fato é que, quando voltar, o WhatsApp eu deixo tudo normal, coloco o link da aula, da gravação da aula lá no grupo, tudo normal, como eu já vinha fazendo. Como eu dizia, estamos na reta final, e esse é um momento bem interessante, porque nós já vimos o mais importante do projeto e o mais difícil. De tudo que nós vimos até agora, eu creio que o que parece ser mais trabalhoso para vocês, talvez seja a metodologia,
estou errada ou estou certa? Se discordarem, me digam. Acredito que a metodologia para a maioria vai ser mais trabalhosa, não é mais difícil. São inúmeras ideias que têm que ser colocadas na metodologia, ao contrário do que muitos pensavam. Metodologia é só indicação de onde vocês vão tirar o material de pesquisa. Eu vou tirar de livros, artigos, da jurisprudência. Isso não é a metodologia propriamente dita. Talvez é um dos aspectos mais lembrados da metodologia. E, em seguida, o que acontece? Depois que a gente coloca no projeto a metodologia, tem mais alguma coisa para ser inserida? Essa é uma ótima pergunta, a pergunta que a gente vai trabalhar hoje. O que vem depois da metodologia da pesquisa? Então, bora lá. Porque hoje, de acordo com o nosso plano de aula que nós estamos seguindo, deu tudo certo, a gente chega nesse plano de aula, vamos falar sobre o sumário e o cronograma de desenvolvimento do projeto de pesquisa. Então, vamos começar com estes 2 itens hoje, para que vocês consigam trabalhar estes itens para finalizar o projeto de TCC de vocês. Então, como vocês já sabem, modelo de capa, já falei para vocês na aula passada e retrasada, que não ia mais parar nesse ponto e demorar e explicar tudo de novo, porque vocês já sabem. Capa, como vocês podem ver, contracapa, elemento já batido, que vocês já tiram de letra. Folha de aprovação. Já vimos o tema, o problema, as hipóteses, justificativa, objetivos e metodologia. Faltam só 3 itens agora, que são sumário, cronograma e referência. Caso dê tempo, a gente já vê as referências hoje. Caso não dê tempo, ficamos apenas no sumário e no cronograma. As referências são um pouco demoradas. Por quê, professora? Vamos aprender como fazer a referência das citações que nós vamos colocar no texto do projeto, dos livros, dos artigos, monografias, dissertações, etc., que nós pretendemos ler na monografia aqui. E aí vão existir diversos tipos diferentes de livros, fontes, na verdade, para serem mencionados nas referências, que demanda aqui um pouco mais de atenção. Então, caso dê, veremos também as referências, mas hoje nosso objetivo é ver sumário e cronograma. Se eu achar que está fluindo tranquilo, eu insiro as referências, senão a gente fica só no item 7 e no item 8. E como não poderia deixar de ser, falar do sumário, do artigo e do cronograma são 2 coisas práticas. Hoje eu não vou passar a maior parte do tempo explicando o que é um sumário e um cronograma, porque não acho que haja essa necessidade. Afinal, sumário é uma lista dos assuntos que vocês pretendem inserir no seu trabalho de curso, na ordem que foi inserida e com a indicação da respectiva página, na maioria dos casos. Então, o sumário é uma lista em ordem de conteúdo para ajudar vocês a identificar mais facilmente conteúdos que escreveram. Já o cronograma é um quadro com as datas e seus respectivos objetivos, ou seja, vocês vão indicar cada um dos objetivos que vocês têm para a construção do TCC e, em seguida, indicar quando isso será feito, o que vocês já fizeram até parcialmente na sua metodologia. 2 itens instrumentais, indicativos tão somente de como é que vai se dar daqui para frente a ordem e o tempo de construção do TCC. Correto? Não há muita dificuldade nisso. Logo, vamos construir na prática estes 2 itens nos exemplos que eu trouxe
para que vocês visualizem como é fácil, como é tranquilo construir o sumário. O sumário, aqui, não vai ter a indicação da página que você vai escrever o conteúdo, porque aqui é apenas um planejamento, você não escreveu ainda o seu TCC. Então, como é isso, professora? Vou mostrar agora. Vamos para o primeiro exemplo? Vamos começar com esse primeiro tema. Os impactos da redução da maioridade penal frente à violência infanto-juvenil. Vamos começar com esse primeiro tema, pessoal. Os impactos da redução da maioridade penal frente à violência infanto-juvenil. É um dos dois temas que nós estávamos construindo o projeto juntos, aula a aula. O problema é o seguinte: quais seriam os impactos da redução da maioridade penal diante do problema social da violência infanto-juvenil? A redução da maioridade penal teria como efeito a diminuição da violência cometida por jovens. E aí temos as hipóteses. Diante da redução da maioridade penal para 16 anos, haverá a redução da quantidade de crimes ou infrações cometidos por jovens menores de 18 anos, que vai gerar o aumento da segurança pública, hipótese geral. Como hipóteses específicas, se não houver a diminuição da criminalidade entre jovens com a redução da maioridade penal para 16 anos, deverá ser repensada a idade penal para 12, pois isto teria um impacto enorme sobre a criminalidade. Então, primeiro a gente faz uma leitura de tudo antes de chegar no sumário. Com a diminuição da idade penal, os jovens vão desenvolver um senso de responsabilidade. Igualmente haverá a diminuição da intervenção do Estado nas famílias. Vamos à justificativa, né? A defesa do tema pelo autor do mesmo. Colocando aqui um copo d'água apenas para molhar um pouco a garganta. Só um instante. Vamos continuar. Vamos à justificativa. A escolha deste tema se deve ao fato de inúmeros crimes serem cometidos por jovens no Brasil todos os dias. Dados do Conselho Nacional de Segurança Pública indicam que a cada 100 crimes, 12 são cometidos por indivíduos menores de 18 anos de idade. Este dado revela a necessidade de pensar a maioridade penal. Sua diminuição poderia funcionar como um estímulo à redução da criminalidade entre jovens. Autores como Prado e Bittencourt entendem que a diminuição da criminalidade ainda é assunto controverso, porque não existe nenhum dado que de fato confirme se isto poderia interferir positivamente na segurança pública. Deste modo, este estudo se justifica diante das controvérsias e polêmicas existentes sobre a temática. Pretende com ele analisar quais argumentos são trazidos contemporaneamente para a diminuição da maioridade penal e que efeitos isso traria à realidade jurídica e social. Objetivos: analisar o tema da redução da maioridade penal a fim de investigar se ela geraria a redução da criminalidade entre jovens. Chegamos aqui nos objetivos, eu vou começar a dar umas dicas de como produzir o sumário. Depois que vocês fizerem essa leitura inicial, deixem bem claro na mente de vocês qual é o seu tema, problema, hipóteses e por que vocês estão escrevendo. Vejam que na justificativa, vocês estão indicando que a diminuição poderia, olha só, vou deixar marcado, funcionar como um estímulo à redução da criminalidade. Então, vamos deixar marcado isso. Que alguns autores
entendem que esse tema é controverso. Segundo ponto. Assim, se pretende analisar quais são os argumentos trazidos contemporaneamente para a redução da maioridade penal. Esses são os 3 argumentos fortes que vocês trazem na justificativa. Já nos objetivos, vocês dizem que querem analisar essa temática, objetivo geral, e os objetivos específicos, investigar o que dizem os autores, Deixa marcado, vou explicar. Fazer um levantamento sobre a quantidade de crimes cometidos por jovens. Também deixa marcado esse objetivo, porque isso vai ser incluído lá na frente, no sumário. Pesquisar outros efeitos sociais decorrentes da redução da maioridade penal. Explorar como os tribunais têm julgado os crimes cometidos por jovens de 18 anos. Construir um artigo científico, certo? Isso aí eu não vou marcar, não vai precisar entrar no sumário, vocês vão ver. Aí vem a metodologia. Na metodologia, a gente faz também a leitura para marcar os pontos que não podemos esquecer no sumário. Então, vejam, esta pesquisa busca analisar os impactos da redução da maioridade penal frente à violência infanto-juvenil. Já foi dito isso acima no objetivo. Será realizada uma pesquisa, em primeiro lugar, descritiva, pois serão comparados os dados sobre a criminalidade entre jovens e a quantidade de indivíduos presos. Então, vamos marcar? Comparar é uma das coisas que vocês vão fazer, a pesquisa descritiva, para que seja traçado um paralelo sobre a possibilidade de diminuição da idade penal e suas consequências para a redução da criminalidade. Por que eu estou marcando isso tudo, pessoal? Tem um objetivo. São as coisas que vocês querem fazer que não podem ser esquecidas no sumário. Tudo que indicar uma ação, ou seja, algo que vocês pretendem construir, tem que ficar bem delineado na sua mente. Estou marcando em amarelo, apenas para a gente reiterar. Vocês não vão poder esquecer disso. Em um segundo momento, a pesquisa será explicativa, pois pretende compreender quais seriam as possíveis soluções para o problema. Certo? Marquei. Como fontes, dissertações e teses. Olha aí, vou marcar dissertações e teses. Para além destas, serão lidos livros de doutrinadores. Vou marcar também. Em relação à forma, a pesquisa vai ser qualitativa, então vamos deixar marcado que a gente não pode esquecer essa informação, uma vez que serão analisados dados sobre o Departamento Nacional de Segurança Pública no ano 2021. A partir destes dados serão construídos gráficos e tabelas para ilustrar a quantidade de crimes, beleza. De outro lado, a pesquisa será qualitativa, uma vez que os dados serão analisados à luz do problema proposto. Então, no final vai ser feita a análise, né? A visão de vocês. Então, por fim, a pesquisa vai ser qualitativa. Para analisar os dados, será realizada uma revisão de literatura, ou seja, uma pesquisa bibliográfica para a interpretação dos dados. E também será analisada uma pesquisa documental. Então, marca pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Uma vez que vai ser analisada o texto da lei, Código Penal, tratado, beleza? E por fim, as etapas. Essas etapas eu vou marcar porque vão entrar no cronograma de vocês. Pronto. Vamos lá agora? Está aqui tudo marcado no texto que não pode ser esquecido. Professora, como é que eu vou saber no meu texto? Vocês irão marcar tudo que indicar algo a ser feito no projeto de vocês. Comecem aqui, ó, da justificativa em diante, em que geralmente vocês já vão delineando aquilo que vocês querem fazer, só para um exercício de construção do sumário. Vocês, em tese, nem precisariam fazer essas marcações, mas como é a primeira vez que estão fazendo, eu indico que façam primeiro a releitura do projeto, depois marquem aquilo que é importante, o que é indicação, o que é que vocês querem fazer. Antes de vocês começarem a construir
o seu sumário, para vocês relembrarem o que vocês pretendem. Agora sim, vamos ao sumário. Como eu disse, neste ponto, o sumário ele não vai ter a indicação do número de página, porque aqui é apenas um rascunho do TCC de vocês. Vão vir os assuntos que pretendem ser investigados na ordem que vocês consideram mais importante. Existe uma ordem correta? Existe. Para que vocês acertem essa ordem, vocês têm que ter muito bem desenhado na sua cabeça tudo que se pretende, tudo que vocês querem fazer. Geralmente, a ordem correta é a que segue o seguinte pressuposto. Análise histórica, caso o TCC de vocês faça um histórico de algum instituto jurídico. Então, esse tema aqui é a maioridade penal. Caso vocês queiram fazer um TCC que parta de uma análise histórica, vocês poderiam começar com a idade penal ao longo da história. Como assim, professora? É apenas uma sugestão. É óbvio que isso vai depender muito do viés que vocês querem dar, mas lendo os autores, depois da revisão bibliográfica que vocês indicaram no texto, é possível que vocês queiram fazer uma análise histórica. Estou dando um exemplo. A idade penal ao longo da história. E aqui vocês poderiam falar, por exemplo, se existia uma idade penal mínima para as punições nas primeiras civilizações, como Egito, Mesopotâmia. Se nos primeiros códigos da humanidade, os indivíduos eles eram punidos a partir de alguma idade, como é que acontecia isso? Seria muito interessante se vocês quisessem partir desse ponto. A idade penal ao longo da história. Isso surgiria caso vocês, lendo o texto dos autores na parte da pesquisa bibliográfica, acreditassem que seria pertinente. Então, vocês poderiam indicar aqui a idade penal ao longo da história. Lembram-se que acima, um dos objetivos de vocês era analisar o tema da maioridade penal, investigar o que dizem os doutrinadores e as controvérsias sobre o tema, correto? Estava lá e acima. Então, o segundo ponto, depois do histórico, recomenda-se o conceito-chave que vocês estão analisando. Se o tema central é a maioridade penal, então vamos colocar um tópico sobre o conceito de maioridade penal. Então, depois de vocês trazerem um ponto sobre histórico, que geralmente é o ponto de partida de todo mundo, conceito, neste caso de maioridade penal, em que vocês diriam o que é a maioridade penal. Neste caso, começaria pela própria lei, e se a gente quer começar o conceito pela parte legal, vejam se existe um conceito na Constituição, nas leis, códigos, comecem geralmente dessa forma, e tratados internacionais. Então, sigam essa ordem: Constituição, códigos, leis e tratados internacionais. Mas fiquem só no conceito quando estiverem escrevendo, tá? Então, lembrem, o sumário é para ser seguido. Conceituem. Num primeiro momento, vocês começam na lei. Em segundo, vem a doutrina. Fontes primárias, em primeiro lugar. Lembram-se o que é que são as fontes primárias? Fonte primária. Autores que escreveram sobre o tema que está sendo estudado pela primeira vez. Ou seja, que são inéditos, que não estão tirando suas ideias de nenhum outro lugar. Por que isso, professora? Se vocês têm fontes primárias para buscar, elas são as mais importantes. São elas que a sua banca vai lhe cobrar primeiro. Então, depois que vocês trouxerem o texto da lei, dos tratados, a Constituição, comecem pelas fontes primárias.
Em seguida, as fontes secundárias. Então, eu vou colocar aqui, primeiro, fontes primárias. E, em segundo, fontes secundárias. Caso vocês tenham alguma fonte terciária, coloque em terceiro lugar. Tá? Então, conceito de maioridade penal. Professora, eu posso colocar tudo isso no sumário de forma indicativa? Pode. Então, vocês podem fazer assim, ó. Número 1, a idade penal ao longo da história. Vão numerando as seções do trabalho, ou seja, antes a gente chamaria isso de capítulo. Eu estou chamando de seção porque na ABNT a gente não usa mais a expressão capítulo, tá? Então, o que seria capítulo 1, a gente chama hoje de seção número 1. Seção número 2, conceito de maioridade penal. Vocês abririam uma seção, subseção, ou uma subseção secundária, 2.1. Aí, o conceito de maioridade penal. Na Constituição Federal. Aí abre um tópico secundário, 2.2. Conceito de maioridade penal. Nos códigos, no Código Penal, vou colocar assim, no Código Penal, 2.3. Conceito de maioridade penal na legislação, porque aí vocês vão buscar todas as legislações que seriam pertinentes. 2.4. Conceito de maioridade penal em tratados e convenções internacionais. Nunca esqueçam de mencionar os tratados e convenções internacionais quando estiverem conceituando os seus temas, porque sempre existe um tratado e uma convenção que trabalha o tema no âmbito jurídico. O Brasil já ratificou inúmeros. Logo, vocês não podem deixar de mencionar esses tratados e convenções, porque essa é uma das grandes falhas da análise que muitas pessoas fazem. Em seguida, vocês colocam 2.5. Conceito, eu tinha até copiar, né? Conceito de maioridade penal na doutrina. E aí vocês não diferenciam de fontes primárias e secundárias. É só na hora de escrever que vocês começam pela fonte primária e depois pela fonte secundária e terciária, tá? Eu vou deixar entre parênteses. Primeiro, fonte. Não é para deixar isso no texto sumário. Primeiro, fonte primária, segundo, fonte secundária, terceiro, fonte terciária, tá? Apenas para ilustrar. Em seguida, depois do conceito de maioridade penal, o que é que a gente vai falar? Vamos voltar lá em cima e ver o texto do projeto para lembrar? Importante, depois que vocês partirem dessa lógica, olhar de novo o que é que vocês querem fazer. Vamos subir. A gente tem que analisar se a diminuição da idade penal, está marcada aqui, ó, poderia funcionar como estímulo à redução da criminalidade. Analisar os autores, já colocamos, né? Analisar a doutrina. Analisar quais argumentos podem ser trazidos. Está lá na análise da doutrina o conceito. Mas a gente ainda vai chegar de novo na análise da doutrina em outros pontos. Mas não é o caso agora. Depois do conceito, o que seria mais lógico? Vamos olhar aqui o projeto. Investigar o que dizem os autores sobre maioridade penal, a fim de identificar posicionamentos que justifiquem ou não. Lá no conceito, quando os autores se manifestarem, vocês podem já trazer o conceito de maioridade penal na visão da doutrina e o que dizem os autores. Vocês já podem colocar neste ponto. Fazer um levantamento sobre a quantidade de crimes cometidos por jovens entre 16 e 18 anos. Então, ótimo. Vamos dar continuidade na construção do sumário, colocando nisso. Partir para o levantamento sobre a quantidade de crimes. Bora lá? Argumentos contra e a favor contra
redução, vamos deixar assim, contra a redução da maioridade penal. 4. Argumentos a favor da redução da maioridade penal. Separei em 2 tópicos. Para quê? Para não misturar. E agora sim. 5. Da análise dos dados. Vamos olhar qual era o órgão que a gente ia pesquisar, já esqueci. Não tem problema, a gente olha. Fazer um levantamento sobre a quantidade de crimes cometidos por jovens. Onde é que esses dados iriam ser buscados? No Departamento Nacional de Segurança Pública no ano de 2021. Então, vamos colocar aqui, ó, no sumário. Analisar os dados do... Eita, não copiei, vou copiar de novo, peraí. Departamento Nacional de Segurança Pública do ano 2021. Bora lá? Análise dos dados do Departamento Nacional de Segurança Pública no ano 2021. Aí vocês vão colocar os dados nesse ponto e vão abrir um subtópico, uma seção secundária com tabelas e gráficos. Certo? Primeiro, o que é que vocês vão colocar nesse tópico 5? Vão explicar quais são os dados que serão analisados. Lá na frente, obviamente, quando estiver escrevendo, aqui é só o planejamento sumário. Vocês têm que pensar assim. Quando eu abrir esse tópico número 5, análise dos dados, eu vou começar explicando. Existem dados do Departamento Nacional de Segurança Pública do ano 2021 que descrevem a quantidade de crimes que foram cometidos por jovens. Estes dados podem ser interpretados a partir da quantidade de crimes que foram cometidos a partir de capitais, etc, etc. Vocês vão fazer como se fosse uma introdução de onde tiraram esses dados, de que eles tratam. Em seguida, já vão fazer tabelas e gráficos sobre eles. Se já existirem, ótimo. Vocês só vão copiar nesse tópico as tabelas e os gráficos. Se não, vocês vão construir. E aí vão abrir uma outra seção, 5.2, interpretação dos dados. E vão interpretar esses dados, utilizando a doutrina que vocês leram. Ah, professora, eu quero interpretar utilizando não só a doutrina, mas também as decisões dos tribunais. Se vocês quiserem interpretar esses dados utilizando as decisões dos tribunais, eu recomendo que antes de vocês fazerem análise dos dados, vocês coloquem a análise da jurisprudência, tá? Então, aqui a gente tinha parado no conceito de maioridade penal na doutrina. Para o caso de vocês também terem análise de jurisprudência, vocês podem voltar aqui no tópico 2 e acrescentar o 2.6, ó. Conceito de maioridade penal a partir dos julgados, e vocês vão ter que explicar qual é o tribunal, do STF. O ano, e vão dizer o ano, de 2021. Vocês podem fazer isso? Podem. Por que eu abri um tópico aqui dentro do 2.6? Porque eu achei interessante, aqui no sumário, que essa interpretação dos dados, ela aconteça a partir da doutrina em jurisprudência, ou seja, tem tabelas e gráficos. Eu quero dizer o que eles significam a partir do que eu vi, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Então, a partir da doutrina e jurisprudência. Certo? Então, já estamos aqui numa lista bem gordinha do sumário. Vamos continuar, vamos voltar lá em cima e ver o que mais é que a gente pretende. Pesquisar outros efeitos decorrentes da redução da maioridade penal. Então, vamos incluir isso, efeitos sociais decorrentes da redução da maioridade penal, dentro do nosso sumário. Quais são os outros efeitos? Então, depois que a gente colocar e interpretar esses dados, abre um tópico 6. Outros efeitos sociais decorrentes da maioridade penal.
de acordo com o que a gente planejou nos objetivos. Volta lá agora para ver se a gente não deixou passar nada. Explorar como os tribunais têm julgado os crimes cometidos por menores de 18 anos, já colocamos a análise da jurisprudência. Vamos ver na metodologia se faltou alguma coisa. Comparar dados da criminalidade. Já colocamos, quando colocamos lá no sumário, análise dos dados. Como fonte de pesquisa, dissertações, teses e livros, já colocamos a análise da doutrina. Dados quanto e qualitativos, então, tipo de pesquisa quanto e qualitativa, também já incluímos no sumário quando falamos dos dados e da interpretação dos dados. Vamos ver se faltou alguma coisa aqui. A pesquisa vai ser bibliográfica, tá ok. Documental, tá ok. Vamos olhar as etapas. Leitura e fichamento, coleta de dados, revisão bibliográfica, análise legal e escrita do texto. Não faltou nada. Então, tá aqui, ó. Faltou colocar a introdução, que sempre deve vir, não precisa vir numerada, em primeiro lugar. Sumário, ó, introdução. E agora sim, conclusão. Notem que eu não abri um tópico com a opinião de vocês. Depois de tudo isso, algumas pessoas colocam a opinião no último tópico. Não precisa. A opinião de vocês sobre tudo isso e o momento em que vocês respondem ao problema da pesquisa deve vir na conclusão. A conclusão é o momento onde vocês vão fechar todas as ideias. Certo? Então, não precisa numerar introdução e conclusão. O que vocês acharam da construção desse sumário? Acrescentariam mais alguma coisa? E aí, o que me dizem? Vou reduzir aqui a fonte para vocês visualizarem. O que você achou, Bruno? Tá bem completo, professora. Então, o objetivo é esse, que vocês peguem, lendo todo o projeto, fiquem fazendo esse vai e volta, porque eu não posso esquecer, porque tem que estar no meu TCC. Notem que quando vocês fazem isso, incluindo esse item do sumário, fica infinitamente mais fácil começar. Já sei por onde eu vou começar, pela idade penal ao longo da história. O que eu faço? Começo com a leitura e fichamento do material, e já vou separando tudo que eu encontrar sobre a idade penal ao longo da história. Quando vocês chegam com um projeto como esse para um professor orientador, que está tudo bem desenhado, o professor fica extremamente satisfeito. Podem ter certeza. Ele vai ver que vocês não estão perdidos, ao contrário, já sabem muito bem o que querem fazer. E é normal que o professor, ele indique, olha, se eu fosse você, eu colocaria a idade penal ao longo da história. E dentro desse tópico da idade penal, eu abriria um subtópico com o caso da Suzane von Richthofen, sei lá, estou dando um exemplo. Então, o professor, ele pode te dar sugestões. Vocês vão acatar se quiserem. O professor, ele não é um deus da orientação. Mas eu recomendo que acatem, que a sabedoria dos professores diante da quantidade de bancas é muito grande. Eles já sabem, têm experiência. Então, esse é o projeto de vocês. Vocês que vão tomar as rédeas do que querem escrever. Se vocês contemplarem tudo que está nos objetivos, na justificativa e na metodologia, ele já está perfeito. Mas se o professor lá na frente, que vocês escolherem, disser, não, inclua mais algum ponto, ou troque a ordem, sigam. Geralmente o professor ele tem uma visão do assunto por já ter feito isso várias vezes. Então, esse aqui seria o sumário. E depois do sumário viria o cronograma. Pessoal, lembrando, falta 1 minuto e 41 segundos para a aula ser encerrada automaticamente pelo Zoom. Eu vou continuar até o momento em que a aula vai acabar. Quando ela acabar, entrem no site, no sistema da CEUNI, para ver o link atualizado. Isso porque não estamos com o WhatsApp ativo. Então, eu vou colocar o link no sistema da CEUNI. Vocês entram, clicam para entrar no novo link, tá? Não esqueçam disso. Então, depois que vocês colocarem o sumário, vem o cronograma, tá? Então, vamos continuar com a escrita do cronograma. E no cronograma, vocês precisam ter em mente essas etapas.
que vocês narraram aqui, ó, na metodologia. Estão vendo as etapas? No cronograma é importante vocês partirem dela, para vocês indicarem assim a data que cada uma dessas etapas será construída. Então, vamos construir aqui um cronograma juntos, no modelinho que eu compartilhei com vocês. Eu vou subir aqui em cima e vou pegar o quadro do modelo, ó. Estão vendo? Vou copiar e vou trazer aqui para o final. Depois do sumário, eu vou colar aqui. A aula já vai acabar, vou aguardar ela acabar, e vocês já entram no link que eu vou colocar, tá? Aí a gente continua e eu mostro como esse quadro vai ser preenchido. Então, até daqui a pouco, pessoal. Quer dizer, em instantes, coisa de 1 minuto ou 2.